Explosões voltam a Kiev. Rússia avança com ataque maciço contra a região da capital da Ucrânia. Invasão russa da Ucrânia provocou mudanças no mapa energético europeu. Conhecemos os detalhes neste jornal. O PIB dos Estados Unidos cai no segundo trimestre. O governo norte-americano volta a recusar cenário de recessão. As regiões de Kiev e Cherniv voltaram a ser alvo mais uma vez de um ataque maciço das forças invasoras russas esta quinta-feira. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 20 mísseis foram disparados do Mar Negro. Uma unidade militar na periferia de Kiev foi atingida. O ataque ocorreu no dia do Estado da Ucrânia, antes da visita do presidente lituano Gitanas Nausėda e prontamente condenado por Volodymyr Zelensky. As tropas terroristas russas apoiaram o nosso feriado com o aumento dos bombardeamentos. As sirenes de ataque aéreo soaram hoje muitas vezes em muitas cidades ucranianas. Nesta situação, para mim, foi muito importante ouvir do presidente lituano dizer que no futuro haverá mais apoio para as forças armadas ucranianas. As forças ucranianas recorreram à artilharia pesada para manterem os invasores longe de Kharkiv, a segunda cidade do país, de acordo com o governador local. Entretanto, o Kremlin divulgou um vídeo do que diz serem unidades de sapadores do Distrito Militar Ocidental a realizarem a desminagem de colonatos libertados na região de Kharkiv. A invasão russa da Ucrânia está a provocar mudanças na dinâmica energética europeia. Em França, a gigante EDF vai ser nacionalizada. Na Alemanha, o governo resgatou a energética Uniper, um dos maiores importadores de gás do mundo, a sofrer o impacto da redução do fluxo de gás vindo da Rússia. Por outro lado, os Estados europeus estão a intervir cada vez mais nos mercados da energia. Mas será que a tendência veio para ficar? É um padrão que vemos em toda a União Europeia e provavelmente vai agravar-se à medida que nos aproximamos do inverno com a crise energética. Penso que é prematuro porque essa intervenção nos mercados de energia será revertida com muita dificuldade. A União Europeia trabalhou durante décadas para liberalizar os mercados de energia e em apenas 6 meses muitos desses ganhos foram basicamente abolidos. A intervenção nos mercados aumentou desde outubro do ano passado para controlar os preços da energia. Foi nessa altura que surgiram perturbações no fornecimento de gás russo. Os resultados foram limitados com a manutenção dos preços altos e subsídios dos governos. Para os especialistas, é preciso avançar, acima de tudo, com cautela. Vimos governos entrarem nos mercados e a conceder muitos subsídios, tanto às famílias como à indústria, no consumo de energia e para a produção. Na altura era suposto ser uma medida temporária para passar o inverno e depois voltaria tudo ao normal, mas não foi assim. Os preços continuaram altos e os governos continuaram a subsidiar massivamente para combater a crise. E isto é perigoso. Perturba os mercados e empurra os preços para cima, porque permite aos consumidores continuarem a consumir energia, mesmo quando os preços estão em valores recorde. E isto leva-os a subir cada vez mais. Uma faca de 2 gumes para os governos. Se por um lado tentam proteger empresas e cidadãos, por outro, coloca-se um problema para o mercado livre que a Europa construiu durante décadas. Portugal vai acelerar a construção de parques solares para substituir a produção de eletricidade alimentada a gás. Segundo o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, os efeitos dessa aposta poderão sentir-se já em outubro no consumo do gás. Ser capaz de pôr em funcionamento vários projetos de renováveis até outubro terá um impacto no consumo de gás. E porquê? Porque vai aliviar o setor elétrico da necessidade de consumir tanto gás como hoje está a acontecer. A expectativa que temos é que poderão entrar mais 300 a 400 megawatts até outubro de solar. Temos, de facto, grande expectativa de que, por via da aceleração das renováveis,
seja por via do solar, seja pelas melhorias, ou melhor, um alívio na condição de seca, que a situação possa melhorar significativamente e que isso traga algum alívio no setor do gás. O objetivo é a instalação rápida de 1,2 gigawatts de capacidade solar fotovoltaica para compensar a redução do consumo de gás imposta pela União Europeia. A Hungria e a Áustria criticaram a Comissão Europeia pela forma como tem gerido a crise de gás natural face à escassez do combustível e do forte aumento dos preços provocado pela guerra na Ucrânia e consequentes sanções contra a Rússia. O primeiro-ministro ultranacionalista húngaro encontrou-se com o homólogo conservador austríaco em Viena. A União Europeia não está em Bruxelas. A União Europeia está em Viena e em Budapeste e em Varsóvia e em Berlim e em Madrid. Esta é uma questão muito importante. Não quero meter-me com outros europeus ou desviar-me do que eles dizem, mas quero contribuir com as nossas próprias opiniões para uma decisão europeia comum. Há um problema de autorreflexão em Bruxelas e estou convencido de que, sem autorreflexão, nesta situação de guerra tão aguda, não podemos mudar de estratégia. O chefe do executivo austríaco afirmou que pretende promover o encontro também com as autoridades sérvias para, em conjunto, elaborarem estratégias para combater a imigração ilegal que chega pela rota dos Balcãs. Vamos enfrentar juntos grandes desafios e iremos dominá-los com determinação, clareza e honestidade. Viktor Orbán frisou ainda que o seu governo tem tolerância zero com o racismo, depois de ter sido criticado por ter defendido a pureza racial dos húngaros. O PIB dos Estados Unidos recuou 0,9% de abril a junho deste ano, contração económica que já tinha acontecido nos primeiros 3 meses de 2022, quando o Produto Interno Bruto registrou uma quebra de 1,6%. O cenário de recessão técnica continua a ser, no entanto, descartado pela administração Biden, que esclarecer aos norte-americanos em que estado está a economia do país. A secretária do Tesouro afirmou numa conferência de imprensa que a maioria dos economistas tem por definição a recessão como perdas substanciais de empregos, empresas a fechar portas, setor privado a desacelerar e orçamento familiar pressionado pela inflação. Janet Yellen recusa que os Estados Unidos estejam a passar por essas circunstâncias. Diz que as empresas crescem, as famílias continuam com as finanças saudáveis e os consumidores continuam a ter poder de compra. Joe Biden apresentou um projeto para combater a inflação. Agora precisa do apoio de todo o Senado e conseguiu pelo menos do controverso senador da Virgínia Ocidental, Joe Manchin. É democrata, mas raramente está do lado de Biden. Atingimos um equilíbrio. Este não é um projeto democrata, não é um projeto republicano, é um projeto americano. Um projeto de 720 mil milhões de euros para investir nas empresas e nas famílias. Uma legislação que Biden diz que pode vir a reduzir o déficit. Continua por controlar o incêndio que lavra desde a semana passada na fronteira entre a Chequia e a Alemanha e que começou no Parque Nacional Checo da Suíça Boémia. Pelo menos 500 pessoas tiveram de ser retiradas de várias localidades. As chamas chegaram a estar controladas esta quinta-feira, mas as condições climatéricas adversas e as dificuldades de acesso fizeram com que se espalhassem novamente. A combater o incêndio, nos dois lados da fronteira estão centenas de bombeiros apoiados por 2 Canadair italianos. Estamos aqui para ajudar no incêndio que se encontra na parte norte do país. Trouxemos 2 Super Scoopers. São basicamente aeronaves anfíbias que podem apanhar água em voo e depois despejá-la sobre o fogo. No sudeste de França, em Ardèche, está sob controle o incêndio que nos últimos dias consumiu mais de 1.200 hectares. As autoridades detiveram um homem de 44 anos que confessou ter ateado vários fogos. Mais de 150 bombeiros permanecem no local para evitar reacendimentos. Estamos atualmente num incêndio que queimou 1.200 hectares e controlamos o fogo esta manhã. Estamos atualmente a lidar com muitos pontos quentes no lado posterior direito com o fogo tático. Na Eslovénia, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio na região de Kras
indo depois ajudar do outro lado da fronteira, em Itália, onde as chamas continuam por controlar.